Eu gostaria de começar esse vídeo fazendo uma espécie de errata. Isso porque no meu vídeo de ontem falando sobre o Rodrigo Maia, eu disse, baseado em um blog no Globo.com, que o Rodrigo Maia estaria defendendo a taxação de grandes fortunas na reforma tributária. Entretanto, ontem mesmo, em uma reportagem para o UOL, Rodrigo Maia desmentiu isso, falou que ele não está apoiando a taxação de grandes fortunas. Então, eu gostaria de fazer essa errata para não causar qualquer tipo de dúvida ou desinformação. E nesse final de semana, agora já falando do assunto do vídeo, no domingo nós tivemos a morte do Adriano da Nóbrega. Se você não conhece, Adriano da Nóbrega é um miliciano supostamente responsável por comandar o escritório do crime, que é uma das milícias da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Essa é uma milícia que é suspeita de ter matado a vereadora Marielle Franco, e Adriano da Nóbrega é um miliciano que tem relações com Jair Bolsonaro e com toda a família de Bolsonaro. Ele foi homenageado por Bolsonaro, também foi homenageado por Flávio Bolsonaro. A esposa e a mãe do Adriano da Nóbrega trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual na Alerj. Isso tudo por intermédio de Fabrício Queiroz. E uma das contas que era abastecida pela rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro era de Adriano da Nóbrega, segundo ali algumas informações. Então ele era uma pessoa chave para tudo isso. E no final de semana, quando eu noticiei a morte do Adriano, eu tentei tomar muito cuidado com as palavras para evitar fazer qualquer menção ou evitar falar sobre queima de arquivo. Queima de arquivo, se você não sabe, é uma expressão utilizada quando alguém sabe muita coisa e essa pessoa, por saber muito, acaba sendo assassinada, acaba sendo morta, para que esse arquivo vivo que essa pessoa fosse completamente apagado, fosse completamente queimado. Então eu tentei evitar utilizar isso, porque muitas pessoas são exaltadas com relação a Bolsonaro, querem uma notícia, querem um fato que possa derrubar, que possa prejudicar o presidente da República. Então, no meu caso aqui, eu gosto de ter bastante responsabilidade com aquilo que eu falo para evitar qualquer tipo de desinformação, para evitar qualquer tipo de sensacionalismo desnecessário. Mas passado alguns dias, a morte foi na segunda-feira, foi no domingo, já temos a segunda e agora já estamos na terça-feira pela manhã. E algumas coisas começam a surgir a respeito dessa morte do Adriano da Nóbrega, que começam a levantar suspeitas de uma possível queima de arquivo de fato. Isso porque o advogado do Adriano da Nóbrega disse recentemente que o próprio Adriano estava com medo de uma queima de arquivo. Por que ele estaria com medo dessa queima de arquivo? O que será que essa pessoa sabia que poderia fazer com que as pessoas quisessem matá-lo? Mas será que ele disse isso mesmo? Ou o advogado está apenas dizendo para jogar mais lenha na fogueira? Essa é uma dúvida. Outro problema, a ação policial ali que acabou matando o Adriano da Nóbrega foi uma ação policial bastante equivocada, podemos dizer assim, segundo alguns especialistas. Isso porque Adriano da Nóbrega ele foi pego em um sítio e uma casa isolada no campo. Ou seja, você tinha um cerco de policiais que estavam ali cercando a casa onde o Adriano da Nóbrega estava. Então, nesse tipo de situação, pelo que foi dito em uma reportagem na Folha de São Paulo por um especialista nesse tipo de situação, o melhor a fazer é esperar e evitar o confronto, porque se você está naquela situação, não havia para onde o Adriano correr, porque ele já estava cercado. Então seria uma questão de tempo a captura do Adriano. Outro problema, não foi filmado. Era uma ação policial bastante sensível. Já sabia que era o Adriano da Nóbrega que estava lá, porque um dia anterior, poucos dias, algumas horas antes, melhor dizendo, a polícia da Bahia, ela foi até o apartamento foi até o condomínio na Bahia, onde supostamente o Adriano da Nóbrega estava. E ao chegar na residência, eles encontraram apenas a esposa e a filha do Adriano. Ou seja, já sabiam eles sabiam que o Adriano da Nóbrega, onde o Adriano da Nóbrega estava, e sabia que aquela operação era uma operação para capturar Adriano da Nóbrega. E por conta disso, ela deveria ter sido filmada porque era uma operação sensível e não foi. E o problema da morte do Adriano da Nóbrega é que essa pessoa ele era muito importante estar vivo. A perda dele, a morte dele, é uma morte que ela é muito sentida, não pelo fato dele ser um notável, não pelo fato dele ser um brasileiro exemplar,
muito pelo contrário. Entretanto, Adriano da Nóbrega, ele tinha, né, melhor dizendo, porque ele acabou sendo morto, ele tinha respostas para muitas perguntas que são feitas, que estão sendo feitas no nosso país a respeito de algumas situações. Não somente por Marielle Franco, do assassinato de Marielle, não também a ligação de Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Essas são perguntas importantes que precisavam das respostas do Adriano, mas sim todo o esquema da milícia do Rio de Janeiro. Wilson Witzel, ele aparentemente ficou muito irritado com a morte do Adriano da Nóbrega. Isso porque o antagonista, na verdade, ele trouxe informações conflitantes a respeito de dois portais de comunicação. A Folha de São Paulo, em matéria de hoje, falando sobre o cenário da morte do Adriano da Nóbrega, falou que o Wilson Witzel achou que foi o governador do Rio de Janeiro e a polícia da Bahia, ligada ao governo Rui Costa, elogiaram a operação policial. O secretário de Segurança Pública da Bahia disse, porém, que haverá um inquérito da Corregedoria da Polícia Militar para apurar as circunstâncias da morte do miliciano. Entretanto, o antagonista ele trouxe uma informação diferente vinda da Veja. Wilson Witzel irritou-se com a morte de Adriano da Nóbrega, segundo a Veja. Interlocutores do governador têm dito que a morte de Adriano prejudica meses de investigação e de trabalho de inteligência que estavam avançados sobre um personagem-chave para desbaratar a milícia do Rio de Janeiro. Aí nós temos que saber se isso também é verdade ou se Witzel ficou irritado justamente porque o Adriano, ele poderia acabar prejudicando ainda mais Bolsonaro, e você sabe que os dois estão em pé de guerra. Mas possivelmente isso também é verdade que ele ficou irritado por conta da investigação, investido muito tempo, muito dinheiro para poder capturar essa pessoa, para que ele traga as informações necessárias para que as investigações possam avançar. Então, tudo isso é muito estranho, levanta-se ainda mais suspeitas de uma possível queima de arquivo. Isso dificilmente vai ser esclarecido, só talvez daqui muitos e muitos anos de investigação, muitos levantamentos jornalísticos, mas vamos esperar, porque se for queima de arquivo, possivelmente a verdade vai vir à tona. E nós vamos continuar esperando e aguardando os desdobramentos dessa situação. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, me siga no Twitter, @profileoficial, e também no Instagram, canal Profiléu.